O Espiritismo pode ser chamado de kardecismo? Vamos prestar atenção nessa palavra ismo. Ela vem do grego ismos, que significa doutrina, conjunto de ensinamentos, de princípios. Kardecismo, portanto, seria doutrina de Allan Kardec. Mas procede esse pensamento? Vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, no tópico primeiro, que Allan Kardec ele cria essa palavra espiritismo para se diferenciar do espiritualismo, que afirma que toda pessoa tem alma. Mas o espiritismo, além de afirmar isso também, nos diz que essas almas ou espíritos se comunicam com as pessoas, algo que muitos outros espiritualistas não aceitam. E vamos ver aqui um pouco mais para frente no tópico 6. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos, e um pouco mais para frente. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram. Veja que eu destaquei que eles nos transmitiram. Eles quem? Os espíritos, a alma daqueles que viveram na Terra e que habitam o mundo espiritual, se comunicam com as pessoas transmitindo seus ensinamentos. Então, a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Os ensinamentos são dos espíritos. Por isso, espiritismo, doutrina dos espíritos. E para reforçar essa posição, vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual. Aqui, mais uma vez, Kardec nos diz: o espiritismo não é a ideia da cabeça de uma pessoa, de um homem, mas sim é fruto do ensinamento dado pelos espíritos em vários lugares da Terra. E para confirmar ainda mais esse ponto, vamos ver aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Será a universalidade dos Espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa sua força, sua autoridade. Ou seja, ortodoxia, o que é? São as ideias, os princípios que estão corretos, que são os certos. E esses princípios são dados pelos espíritos. Então, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, tudo aquilo em que o espiritismo acredita e forma sua base, quem formou tudo isso, esses ensinamentos, foram os espíritos em vários lugares do mundo, por vários médiuns, por pessoas que se desconheciam umas às outras. Isso que dá legitimidade ao fenômeno. Kardec, então, ele seria como aquele professor que entende muito bem de um assunto e que ele facilita esse ensino às pessoas para que elas entendam. Foi assim o papel de Allan Kardec no Espiritismo. Ele pegou todo esse conhecimento dos espíritos, organizou nas 5 obras, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, o Inferno e a Gênese, para que entendêssemos melhor a doutrina que os espíritos
nos deixaram. É como aquele professor aquele livro que tem o nome de um professor, de um escritor. O escritor não inventou, por exemplo, a matemática. Ele deixou ali os seus escritos para facilitar o entendimento da matemática. E é assim o papel de Allan Kardec no Espiritismo, o de facilitador do entendimento dos conhecimentos que os espíritos nos trouxeram. Por isso, a doutrina é dos espíritos. São eles que nos ensinam, que nos esclarecem. Até hoje, eles continuam assim, nos esclarecendo. Por isso, o Espiritismo não é fruto da cabeça de uma pessoa, mas é um ensino dado pelos espíritos em vários lugares do mundo. Muita paz.